O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-deputado Daniel Silveira comece a cumprir imediatamente a pena de 8 anos e 9 meses de prisão, a qual foi condenado pela Corte em abril do ano passado. A decisão ocorre após o STF, por maioria, ter considerado inválido o perdão da pena concedido a Silveira pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes é o relator da ação penal. Atualmente, o ex-deputado está em prisão preventiva no Rio de Janeiro por descumprimento de medidas cautelares. Agora, ele também passará a cumprir a pena estipulada pelo Supremo. Fernão Lara Mesquita. É uma pena que não existe para um crime que também não existe, né? E só para lembrar, a Gabriela Hart, por oposição ao Alexandre de Moraes, né, a democracia moderna, o primeiro passo da democracia moderna foi quando o juiz supremo da Inglaterra, Edward Coke, em 1605, se enfrenta com o rei James I, que queria implantar também na Inglaterra o absolutismo monárquico, e declara esse rei under God e under the law, né? Quer dizer, sob Deus, o under God quer dizer exatamente isso, que a justiça não pode se basear na narrativa do rei, né? O fato pertence a Deus, o fato está lá e ninguém pode mexer, ninguém pode mudar ele. E ele tem que ser a referência da justiça, né? E o under the law, como consequência, quer dizer, se você está under God, você também está under the law. É isso que o Brasil de hoje, do Alexandre de Moraes, é a negação de tudo isso, né? E o antídoto para isso está nas Gabrielas Hartz, né, que declararam, quando foi a vez dela, ela declarou o rei under God and under the law, né? Falou, olha aqui, cuidado com o que você fala. É assim que esse pessoal precisa ser tratado, gente. E a gente segue falando aqui do ex-deputado Daniel Silveira, ele que teve o ministro Alexandre de Moraes determinou então a execução da pena de prisão de 8 anos e 9 meses do ex-deputado Daniel Silveira, ele que se encontra preso no Rio de Janeiro em razão de suposto descumprimento de medidas cautelares. Ana, e vale lembrar também para a nossa audiência, já falamos aqui inúmeras vezes no programa, que ele recebeu a graça presidencial. O STF há pouco tempo anulou esse instituto constitucional e agora, então, o ministro Alexandre de Moraes determina o cumprimento da pena em regime fechado. Pois é, e aí tem tanta coisa para a gente falar sobre esse caso, né? Porque o Zé Disseu também recebeu a graça presidencial. Essa graça, esse indulto presidencial constitucional defendido pelo próprio Alexandre de Moraes em 2018, na administração do então presidente Michel Temer. Esse indulto do Zé Disseu vai ser cancelado, outros indultos serão cancelados. É claro que existe uma perseguição política em curso. Resta saber agora o que os deputados vão falar sobre isso, o que Arthur Lira vai falar sobre isso. É um perigo muito grande a mentalidade de gente que não concorda, por exemplo, com o Deltan Dallagnol, porque o Deltan e Sérgio Moro eles foram contra o presidente Bolsonaro na época da eleição, porque o Deltan tinha suas discordâncias com o governo do então presidente Jair Bolsonaro, e agora tem gente aplaudindo, gente que se diz do espectro da direita aplaudindo, bem feito, colheu o que plantou. É exatamente por causa dessa mentalidade que o Daniel Silveira está passando o que está passando. Essa imoralidade, essa inconstitucionalidade, essa ilegalidade, essa coisa desumana, porque isso é desumano, é uma perseguição política, mas é uma perseguição também ao ser humano, ao pai, ao esposo, ao filho.
Isso vai muito, muito além da imoralidade da aplicação de uma inconstitucionalidade, clara inconstitucionalidade. E a gente não pode cair nessa, minha gente, de agora aplaudir, não, porque o Deltan agora conseguiu, vai pagar o que ele fez, porque ele não apoiou o presidente Bolsonaro. O inferno que foi os 4 anos, né, da administração do presidente Bolsonaro, com tanta interferência do judiciário, uma atrás da outra, isso foi alimentado exatamente por quem falava é bolsonarista. Então, eu não vou falar nada, porque é bolsonarista, é inconstitucional, é o blogueiro bolsonarista que está exilado nos Estados Unidos, é perseguição política? Mas eu vou falar alguma coisa? Não, porque é bolsonarista. É um deputado que foi preso, mas é bolsonarista, está preso ilegalmente? Não vou falar nada porque é bolsonarista. E por essa mesma mentalidade, essa promiscuidade jurídica, esse monstro jurídico que nós estamos enfrentando hoje, ele foi crescendo e engordando e criando muitos tentáculos que hoje nem a gente sabe como esse monstro vai ser parado. Silvio, vamos só recordar aqui então, Daniel Silveira se encontra preso hoje no Rio de Janeiro em razão de descumprimento das medidas cautelares. Agora o ministro Alexandre de Moraes determinou o cumprimento da pena de 8 anos e 9 meses. Fora isso, em regime fechado, fora isso, os 4 milhões em multa, a gente não pode esquecer ainda, né? Não, é isso. É um combo. Uma multa pesadíssima, a pena é uma pena muito dura, em regime fechado. Concordo plenamente com tudo que a Ana disse sobre perseguição política. Acho que isso tem um custo no futuro, porque outros indultos virão. Surgirão discussões sobre indultos no futuro. E aí vamos ver qual vai ser o posicionamento desses ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles agiram com o fígado, principalmente o relator, né, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Eles reagiram com revanche por questões pessoais, por perseguição política, e isso pode ter um custo no futuro, porque outros indultos virão da caneta do presidente Lula, por exemplo, ou seja, da caneta do PT. Mas também acho que a gente não pode se esquecer nesse caso, que esse caso tem um problema na sua origem, depois do vídeo do Daniel Silveira, de péssimo gosto, a forma como ele foi tratado, mas sim quando a Câmara dos Deputados decidiu abrir mão do artigo 53 da Constituição, que trata da inviolabilidade do mandato parlamentar. Não gostamos do que ele disse, mas ele tinha a inviolabilidade sim do mandato parlamentar e se tivesse que ser punido, seria punido de forma interna corporis pelo Legislativo com o rito do Conselho de Ética e, eventualmente, se os deputados entendessem que fosse o caso, a cassação do mandato parlamentar. Foi assim no passado, é assim que deveria ter acontecido com o Daniel Silveira, mas o Congresso se ajoelhou e a consequência está aí. Pois é, Augusto, a Câmara se acovardou nesse caso, o deputado Daniel Silveira. A Câmara desempenhou um papel pusilânime, né? Foi decisivo nisso aí. Ela recuou de tal forma que você não recupera esse espaço antes de alguns anos e com várias atitudes muito assertivas. O caso do Daniel Silveira vai ser lembrado daqui a muitos anos ainda como um caso emblemático de uma era em que o Brasil viveu, sim, uma espécie de ditadura do judiciário. Vou recordar algumas coisas que ocorreram para que o Alexandre de Moraes continuasse a perseguir com sucesso o Daniel Silveira, porque é de perseguição que se trata. O inquérito começou ilegal. Na origem, o inquérito que levou à prisão do Daniel Silveira não existe juridicamente. O Alexandre inventou flagrante perpétuo, a prisão preventiva sem prazo para terminar. O Alexandre se transformou simultaneamente nesse inquérito em vítima, detetive, delegado, promotor, juiz e julgador de recursos. Obrigou um deputado a usar a tornozeleira no plenário. Disse a meio mundo que pretendia esmagar financeiramente o Daniel Silveira. Bloqueou a conta do deputado e bloqueou a conta da mulher dele, deputada, a advogada, do marido, que teve a casa invadida às 6 da manhã recentemente. Se isso aí não significar pelo menos parcialidade
Não significa que o juiz é injusto. Parcial, eu não sei o que pode caracterizar a imparcialidade. Já não me espanta o silêncio dos... O Fernão também conheceu gente assim, deve estar igualmente espantado. Gente que viveu a ditadura do AI-5. A gente viu o que era aquilo. E o silêncio dos indignados daquela época, verbalmente, é uma coisa que me espanta. Mas me espanta muito mais o pessoal que passou anos acusando a Lava Jato de arbitrária. E agora não vem nada demais nisso aqui, porque é defender a democracia. Não existe crime cometido com palavras que não possam ser enquadrados nos crimes contra a honra. Ponto. Eu vou derrubar o governo amanhã. Não posso ser preso. Também tem que ter um mínimo de bom senso, além de seguir a lei. Se eu aparecer na frente de um quartel, eu vou tomar esse quartel hoje aí. Não, é melhor me remeter aí a um hospício, né? Ou pedir para minha mãe cuidar melhor de mim, porque eu não vou tomar aquele quartel. O Daniel Silveira está sendo tratado como um cara que chefiou milhões de soldados tentando derrubar o regime democrático. Mentira, fake news, como gosta de dizer o ministro Alexandre de Moraes. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo ou fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.